Boa noite, pessoal. Vamos iniciar uma live. Hoje a nossa convidada é Monique Furuta, a japonesa do Brasil. Ela vai entrar daqui a pouco, vou chamar ela. Monique, boa noite, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tá travada a imagem? Minha Bom, imagem? pra mim não, tá tudo certo. Tá tudo Pra mim certo. tá tudo certo. Como é que... pra mim tá, e pra ti? Pra mim tá travada. Não, mas não tem problema, a gente faz assim mesmo, tá? O importante é que pra mim tá aparecendo tudo normal, tá? E para as pessoas? Mas tudo bem. Bom, o pessoal tá entrando aí, vão participar da... Mas por que tu tá tão longe aí, Monique? Oi? Tu Não, tá muito longe daí, da te... eu- Não, é que olha só, acho que tu tá muito longe da tela, não sei se dá pra te ouvir assim muito bem. não dá pra ouvir? Acho que dá sim. Tu- Tá, ok, assim, acho que assim dá mesmo. Então, como é que tu tá? Tudo bem contigo? Tudo bom? Ah, que bom. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem, né? Então, pessoal, para quem tá entrando agora, vamos fazer uma live com Monique Furuta, a japonesa do Brasil. Gosto de chamá-la assim, mas ok. Hoje nós vamos falar sobre a monarquia do Japão e a cultura também, a cultura do Japão. Eu achei interessante a gente falar sobre esse tema, né? E ninguém melhor do que a Monique para falar sobre isso, que conhece bastante sobre o Japão, já, inclusive, já morou lá, tem conhecidos lá, amigos do Japão, então, né? E eu gosto muito do Japão, né? Eu gostaria muito de visitar o Japão e é um dos países que sim que mais me fascina, né? Questão de monarquia. Mas enfim, então, tá tudo bem aí, Monique? Pronta para as perguntas? Vamos Tudo fazer um bate-papo então? sim. Ok. Então, assim, Monique, muitas pessoas dentro do movimento monárquico, né, até inclusive que eu tinha te apresentado, não tinham o conhecimento de ti, tá? Então, eu gostaria, assim, que tu te apresentasse, falasse da tua atuação no movimento monárquico, se tu faz parte de algum movimento monárquico. Eu ah, sou de uma família de republicanos, na verdade, tá? Que são da região do Nordeste, por parte de pai. Por parte de mãe, eu sou de uma família de pessoas assim, do povo do Japão que vieram imigrantes para o Brasil. Então, eles vieram num sítio, foram trabalhar e depois eles mandaram os filhos, os netos para a cidade grande, assim, aquela história de imigrante mesmo, né? E ah, quanto ao movimento monárquico, não tinha conhecimento, só tive conhecimento no Japão mesmo depois de 2015, basicamente na época que o deputado Luiz Felipe ainda era do Partido Novo. Então, algumas pessoas ligadas a ele chegaram a me contactar, assim, para me chamar para lives, ver do partido que eles estavam fazendo. E eu tinha alguns monarquistas no meu emprego, né? Mas eu não sabia nada sobre monarquismo, então eles começaram a me apresentar. E aí, na época, eu tinha uns amigos numa outra região, na região de Minas, que estavam tentando entrar na política do Japão, mas lá brasileiros não são, não são partidos. Sim. Então,
eles tentaram se candidatar sem partido. Opa. Eles eram naturalizados já, tal. Eles eram imigrantes brasileiros e acabaram se naturalizando japoneses. E eles perderam a eleição, né? Então, eu achei que talvez para fazer alguma coisa boa para os brasileiros que morassem lá, talvez com a ajuda da maçonaria ou do movimento monarquista, né, fazendo alguma coisa que não tinha lá para os brasileiros, a gente conseguisse mais resultados. Então, eu achei, em vez de correr para um partido político e só ia me oferecer um político para casar comigo, para eu deixar de ser brasileira e tem opção de ser eleitora, tem opção de nada, né? Como é o caso dos partidos políticos japoneses. É só isso que eles têm a oferecer. Então, eu comecei a fazer amizade com eles, assim, basicamente. Então, quando eu precisava de emprego, eles me ajudavam. Quando eu precisava de clientes, eles me ajudavam para se divertir junto. No happy hour, eles iam. Mas, assim, eu não participava das eleições, eu não podia ver as votações. Como povo japonês, eu não tinha igualdade, porque eu era estrangeira, brasileira. Então, isso era muito triste, assim, triste de viver, né? Eu acho muito injusto, né? De quando os japoneses vêm para o Brasil, até princesa eles podem fazer, eles podem ter grandes empresas, eles podem votar como estrangeiros, se eles quiserem. Tudo que a lei permite que um estrangeiro pode fazer, eles podem fazer, inclusive concurso público para vários cargos. E no Japão é totalmente limitado. Então, eu me senti mal com a situação. Então, eu achei que o movimento monarquista poderia ter alguma chave, alguma escapatória, uma solução para melhorar essa situação. E aí eu resolvi aderir. Depois da queda da Dilma, eu achei que mulher nem na presidência tá certo. Então eu achei que talvez trabalhando com o primeiro-ministro fosse uma coisa mais legal. E aí, assim, entrando com... é estranho dizer, né? Mas foi muito rápido para mim entrar em contato com a Casa Imperial, porque para eles, como eu participei de vários concursos de beleza, não sei se tem a ver, mas para eles talvez foi um pouco interessante me conhecer por essa história. Inclusive, pareciam algumas notificações pequenas de alguns prêmios. E então, eu conheci alguns membros, 3 membros da família imperial pessoalmente. E depois disso, eu comecei a buscar neles uma espécie de inspiração, orientação, porque na cidade que eu resido atualmente não há um movimento monarquista forte. Então, eles falaram assim, talvez tem que começar do zero, tem que fundar um clube monarca, tem que fazer alguma coisa eu mesma. E é muito difícil para mulher fazer isso, sabe? Tipo, a maioria das atividades são homens que fazem. Então, é muito... Sim. Monique, só um momento aí que estão perguntando aqui. Olha aqui, ó. José da Silva Arthur perguntou sobre o que é esta live. A live é sobre a monarquia do Japão, tá? Nós estamos falando sobre a monarquia japonesa, tá? A live é sobre isso hoje e a nossa convidada é Monique Furuta, que ela é praticamente descendente de lá, né, e já conhece bem a cultura de lá. É sobre isso a live, tá? Eu até tinha me esquecido de colocar ali no comentar, né, e deixar fixado o comentário. Ok. Mas interessante tudo que tu falou, Monique, assim, a respeito, né, da tua atuação no movimento monárquico aqui no Brasil, né? Então, e como tu já conhece bem, assim, o que é exatamente a monarquia, porque tu já viveu numa, né, que é o Japão, né? Então, agora o que nós podemos falar também a respeito do imperador do Japão, né, as funções dele,
Porque, por exemplo, aqui no Brasil, muitas pessoas que desconhecem do movimento monárquico imaginam que o imperador do Japão não tem muitas funções, que na verdade ele é só representativo, o que a gente sabe que não é verdade, né? Que, inclusive, as funções do imperador eles estão na Constituição do país, né? Que eu posso citar aqui, por exemplo, apontar o primeiro-ministro, convocação do parlamento, dissolução da Casa dos Representantes e proclamação de eleições gerais. Isso é algumas funções que estão contidas na Constituição japonesa, né? Então, o imperador ele tem bastante função, né? Mas, na Oi, verdade, desculpa? achar na Constituição sobre o imperador o artigo 1º, o artigo 4º, o artigo 6º e o artigo 7º. Você pode encontrar Sim. especialidades sobre ele. Então, a gente pode começar explicando, por exemplo, o básico é o artigo 1º. Então, o artigo 1º explica que o imperador é o símbolo do Estado e a unidade do povo, com a posição de representar a Sim. vontade do povo e tem o poder de soberania. Então, o que acontece? O Japão, quando perdeu a guerra, Segunda Guerra Mundial, ele teve a Constituição pelos Estados Unidos e como uma monarquia constitucional. E o poder do imperador passou a ser limitado, ele perdeu o poder de governo, manteve o poder de Estado, mas toda a soberania passou a ser do povo. E isso é bem explicado nas funções da dieta nacional. O artigo 4º, o imperador só faz atos de Estado que estão na Constituição e não tem poderes de governo. Ele delega seu poder conforme a lei. Ele não pode delegar conforme a vontade dele para parentes, para amigos, tudo isso. Tem que ser de acordo com a lei. O artigo 6º diz que o imperador deve escolher o primeiro-ministro como designado pela dieta e deve apontar o chefe juiz da Suprema Corte como o gabinete designado. Porque tem a dieta e o gabinete. E eles não fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu quero, vamos supor, passar uma lei no Japão, então tem o gabinete e os membros da dieta. Então, eles vão passar essa lei, esse projeto de lei para um presidente. Esse presidente vai passar por um comitê que vai fazer uma audiência de especialista no assunto da lei. Depois, eles vão passar para um plenário que vai fazer uma conferência. Essa conferência vai depois, vamos supor que passa, né? Aí passa a lei e só depois vai ser promulgada pelo imperador. Então, o gabinete e os membros da dieta trabalham de uma forma, assim, eles têm que ser de uma forma consensual, assim, para passar uma lei. Porque são três partes importantes da vida política no Japão. Então, tem a dieta, que faz as leis. Tem o gabinete, que é a administração política japonesa. E tem a Suprema Corte, que seria o judiciário. Porque a dieta é um sistema bicameral que é feito de 3 poderes, parecido com o Brasil, né? Poder judiciário, daquele sistema de Montesquieu, né? Então, quando foi separado os 3 poderes, eles separaram dessa forma: dieta, gabinete e Suprema Corte. Então, daí no caso, continuando sobre o imperador, o artigo 7º, ele diz que o imperador ele precisa da aprovação do gabinete para promulgar emendas da Constituição, leis, ordens do gabinete, tratados. 2. Convocar a dieta. 3. Dissolver a Casa dos Representantes. O que é isso? O que é a Casa dos Representantes?
Bom, é, a dieta, que é a que faz as leis, tá? Ela é dividida em duas, como eu disse, é um sistema bicameral. Então, tem a parte que eles chamam de upper house, que é a parte superior, que é a casa dos conselheiros. E tem a lower house, que eles chamam de casa dos representantes. E é onde tem o speaker, que eles chamam, né? Que é o porta-voz da dieta, que hoje é o Tadamori Yoshima. Então, e na Casa dos Conselheiros tem um presidente, e hoje é uma mulher, que é a Kiko Santo. A Casa dos Representantes, ela tem mais membros, ela tem 475 membros, tá? Então, eles são, assim, mais suscetíveis à opinião pública, eles têm uma função diferente. A Casa dos Conselheiros tem 242 membros e ela não pode ser dissolvida, tá? De 1890 a 1947, antes da Segunda Guerra, a dieta imperial era formada de Casa dos Peers e a Casa dos Representantes. Aí hoje não tem mais a Casa dos Peers, tá? Aí a Casa dos Representantes, eleita pelo povo, e a Casa dos Peers eram membros da família imperial, descendentes dos lords e outros apontados pelo imperador. A partir de 1947, membros da Casa dos Representantes e da Casa dos Conselheiros são todos eleitos pelo povo. Desde 1946, a Constituição japonesa nunca mudou. E a soberania está nas mãos do povo, e o sistema tende a prevenir concentração de poder e abusos. O gabinete, ele pode se reunir, tá? Presta atenção nisso. O gabinete é onde ocorre a administração. Então, ele pode se reunir com membros da dieta, podem se reunir ou no prédio da dieta, para falar dos seus assuntos, ou na residência do primeiro-ministro, dependendo do que se trata. Eles consideram a dieta a alma da legislatura do Estado. Quando a Casa dos Conselheiros e a Casa dos Representantes concordam, é o que eles chamam de vontade ou will da dieta. A Casa dos Representantes, eles dependem muito de opinião pública e seus membros são eleitos para mandatos de 4 anos. A Casa dos Conselheiros não pode ser dissolvida, como eu disse, tem uma perspectiva de longo prazo em tudo que eles fazem, é considerada a Casa da Sabedoria. Os membros são eleitos por mandato de 3 anos, e a eleição deles ocorre a cada 3 anos. A dieta tem a autoridade de selecionar o primeiro-ministro, determinar orçamentos e ratificar tratados. Se as duas casas não entrarem em acordo, a Casa dos Representantes é a que prevalece. Bom, legal assim tu falar tudo isso, né, Monique? A questão assim das funções do imperador, né, que estão previstas na Constituição, né? E daí, inclusive, tem uma pergunta aqui. O que aconteceu com o antigo imperador do Japão? Foi o Miguel que perguntou, só que eu não sei se ele está falando do imperador Akihito, acho que é o que ele está falando, mas né, as informações é que ele abdicou o trono, né, para cuidar da saúde dele. Foi que eu encontrei esse em respeito dessa informação. Mas se for esse imperador que o Miguel está se referindo, essa é a resposta. Então, boa noite a todos que entraram agora. Von Régio entrou. Boa noite a este, que é o Vitor que está aí, né? Boa noite. Boa noite a todos. Então é isso aí. Monique, agora sim, a gente pode falar sobre o apoio dos japoneses ao imperador. Os japoneses, eles apoiam a monarquia de lá, apoiam o imperador, e o apoio que o imperador tem é totalmente necessário.
né, para que haja estabilidade na coroa, né? Então, a gente pode comentar sobre isso agora, né? Os japoneses, em sua maioria, apoiam a monarquia. Isso? Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor? Que passou um Ó, bocado. comenta sobre o apoio dos japoneses ao imperador. Bom, eles têm um apoio, assim, meio de afeição pelo imperador. Então, eu não diria, é uma veneração, de certa maneira, uma afeição, uma, como eu poderia colocar em palavras, eles têm reverência pelo imperador, tem muito respeito, mas é mais assim, eles são mais reverentes ao imperador do que os brasileiros, que eu pude presenciar, eles têm mais reverência e eles veneram mesmo. Interessante. E, assim, este movimento republicano no Japão, pessoas que apoiam república lá? Sim, existe, mas é pequeno, tá? Existe um movimento chamado Ren Tennosei Fundo Rengaku Kai, que eles chamam de Han Tenren, para deixar mais curtinho, porque é muito comprido. Um dos membros do Han Tenren é um senhor japonês que se chama Nomura. Ele, acho que por segurança própria, para não ser agredido, sei lá, ele prefere não dar o nome completo dele para assim, o público. Então, ele quer que as pessoas chamem ele de Nomura. Então, assim, ele diz que de 1980, segundo a BBC, 1980, na época de 1980, tinha esse movimento, tinha por volta de 3 mil manifestantes. E hoje, as pessoas têm tanta afeição pelo imperador, tanto dinheiro pela casa imperial japonesa, que quando ele vai fazer uma manifestação, se aparece 80, 100 pessoas, é muita gente. E ele está dizendo que o objetivo que o Han Tenren tem se tornou impopular com o passar do tempo. Mas que ele continua com essa história de república, sabe? Porque ele acha importante para educar o povo, de que tem uma outra coisa para fazer e tal. E que ele continuará nesse movimento enquanto a saúde dele permitir. Ele diz também que o Japão está numa crise de identidade devido por causa da crise econômica. Então, ele culpa a crise econômica por uma crise de identidade japonesa. Então, são duas crises. E ele acha que talvez o assunto República do Japão volte à tona se o trono japonês ficar vazio. O Han Tenren fez uma manifestação na época do nascimento da princesa Aiko, no ano de 2001. E a princesa Aiko, ela é filha do imperador Naruhito. Ela é a neta do Akihito e tal. E atualmente ela é a filha do imperador. Está na escola. Em abril desse ano, ela está estudando literatura japonesa. Lá no Chuin. E também... Monique, tem uma pergunta aqui para ti, inclusive. Posso ler aqui? Tem uma pergunta aqui para ti, posso ler? Pode. Aqui, ó. Conserva monarquista está perguntando, gostaria que ela falasse sobre o sistema nobiliárquico do Japão. Saberia responder? Pelas informações que eu tenho, eu não pesquisei a fundo esse tema para hoje, porque não foi no passado que esse seria parte do tema, tá? Mas, pelas informações que eu tenho,
não são mais concedidos títulos, assim, que nem antigamente. Antigamente, muito antigamente, quando os imperadores japoneses eram considerados deuses, sabe, coisa e tal, existiam vários títulos de nobreza que os japoneses podiam receber. Mas hoje em dia é diferente, mesmo porque quando as princesas elas se casam, elas, principalmente com os plebeus, né, porque não tem mais príncipes no Japão para elas se casarem, tá? O único príncipe que tem lá, que tá solteiro, é criança, né, é o rico rico. E as princesas, as primas dele, que estão em idade para casar, elas têm a minha idade praticamente. Então, não tem como alguém da minha idade se casar com uma criancinha de 15, 12 anos, 10 anos de idade. Não dá, sabe? Então, elas acabam olhando para os plebeus e, por exemplo, quando eu estava no Japão, a princesa Ayako se casou, mas quando ocorre essa opção, ela tem que abdicar de todos os seus privilégios, deixar de ser princesa, obter o sobrenome do marido, porque ela não tem sobrenome, ela é uma princesa, viu? Ela é princesa de todos os sobrenomes japoneses. Ela cuida do Japão. Então, ela escolhe uma família, essa família dá um sobrenome para ela, que é o sobrenome do marido, ela passa a pertencer a essa família, o palácio dá uma quantia de dinheiro para ela e ela sai da casa imperial sem poder voltar. Essa é a lei atual. Então, se nessa condição está um membro da família imperial, é uma coisa lógica você entender que eles não vão dar títulos nobiliários para os japoneses, né? Mas está tendo uma discussão, um debate, desde a que a princesa Ayako nasceu, mas é porque assim, ela nasceu menina, filha do imperador Naruhito, na época, depois de um aborto que a mãe dela sofreu. Então, na verdade, eles queriam que ela ou tentasse ter filho de novo, ou tivesse nascido um homem. Mas não aconteceu. Então, principalmente, as duas meninas, que era a Mako e a Kako, e o príncipe Naruhito teve outra menina. Então, tinha homem. Mas o debate encerrou quando nasceu o Hisahito, porque, não, já nasceu o nosso herdeiro, chega. Só que as princesas que querem se casar, e agora a princesa Mako também começou a chegar na idade de querer namorar, de querer casar, e elas começaram a tentar conversar, né, agora com o Shinzo Abe, que está muito forte nisso, a respeito de talvez voltar à atividade depois do casamento para ajudar a Casa Imperial com trabalhos imperiais que elas não podem fazer casadas. E obter permissão para ter filhos com a esperança, né, de poder gerar filhos homens, né, para o trono do criança não se extinguir no futuro, porque a gente não sabe se o Hisahito vai se casar, se ele vai ter filhos, não tem como saber se ele é muito pequeno ainda. Então, elas estão tentando... Então, está tendo um conflito no Japão, né? O debate de fazer a princesa Ayako uma imperadora, né? Está encerrado, basicamente encerrado. Então, tem gente que quer voltar nesse debate, tem gente que quer fazer uma opção, tipo, uma alternativa para ela. Enfim, todo mundo me traz uma proposta diferente. Isso é muito dinâmico, todos os dias está se atualizando, todos os dias vai na dieta para discussão, de alguma forma, e não tem como saber ainda porque não é nada fixo. Interessante tu falar sobre isso também, Monique, né? Como fez a pergunta. Pessoal, olha só, o áudio tá bom para vocês? O áudio tá saindo bem? Só alguém se manifeste aí se tá meio ruim, se tá bem, estão ouvindo a Monique aí do outro lado, porque como ela tá longe, para mim fica, né, o som para mim tá baixo, mas dá para ouvir sim, tá? Se manifestem, por favor.
Monique, agora falando sobre a cultura japonesa, né? Se a gente parar para pensar assim, a gente pode pensar que a cultura do Brasil, por exemplo, seria o carnaval, o futebol. Então, é uma próxima pergunta. Mas antes tem uma pergunta aqui para ti, ó, que é o Miguel que está perguntando. Existe uma relação da monarquia inglesa e o Império do Japão? Sim, Saberia responder, Monique? existe, eles são muito amigos. Inclusive, o príncipe Naruhito foi o primeiro príncipe a sair do Japão para estudar fora do Brasil. Do, do, sair do Japão para estudar fora do Japão e ele foi para Oxford, na Inglaterra. Então, ele saiu, foi para lá, fez faculdade lá, fez muitos amigos. A princesa Aiko, a filha dele, também foi para o Eton College, num, que foi em 2018, fazer um curso de verão também, ela foi para a Inglaterra. Quem mais? A princesa Mako fez também um curso fora, então eles saem, agora atualmente, eles saem para o exterior para estudar, geralmente eles preferem o Reino Unido. Até a época do imperador Akihito, a educação deles era toda feita no Japão, tradicional. Mas agora eles são permitidos de estar fora do Japão. Então, o príncipe William foi para Tóquio, quando estava lá. E, bom, tipo, recentemente é isso. Sim, obrigado, Monique. Agora sim, voltando à pergunta aqui, vamos falar um pouco sobre a cultura japonesa, né? Porque, por exemplo, a cultura brasileira, né? Se a gente pegar e nos países estrangeiros, o que que os estrangeiros pensam do Brasil, né? Que é carnaval, é futebol, né? É Amazônia, por exemplo. Essa seria basicamente a cultura do Brasil. Mas e qual seria mais ou menos a cultura do Japão, assim, na tua visão? Na minha visão, seria. Bom, eles têm a culinária, que o pessoal fala bastante da culinária típica. Eles têm festivais religiosos, que nem Hinamatsuri, Tanabata Matsuri, Kanamara Matsuri, e outros Matsuri são vários festivais. Midori, e tem falam, os feriados, Midori no Ri, Dia do Menino, Dia da Menina, Dia da Maioridade, tem templos shintoístas, a religião, tem as torres, a torre de Tóquio, a torre Skytree, construídas bem frequentados, tem. O pessoal gosta bastante de artes marciais, o pessoal curte bastante curte bastante anime, Pokémon, mangá. A terra dos animes, né? Praticamente a terra dos jogos, dos videogames. Pois é, né? A cultura do Japão é bem legal. Eu gosto bastante. Assim, o Japão é um país que fascina bastante. Monique, o pessoal tá dizendo aqui que o teu áudio tá baixo, tá? Acho que tu tá um pouco afastado assim do celular ou do computador, tá? O áudio teu tá baixo. Mas acho que dá para te ouvir assim, tá? Se tu puder chegar um pouquinho mais perto, a gente agradece, mas não der, não tem problema, tá? Ok. Bom, tá tranquilo. Agora sim, Monique, uma coisa que a gente comentou, até que eu falei contigo, né, que a gente ia falar sobre aquilo, né? Vamos começar então. Lugares turísticos, tá? Quais lugares turísticos assim tem em Tóquio, por exemplo, no Japão? Que as pessoas vão lá para visitar, qual seria mais ou menos? O pessoal vai no Monte Fuji, o pessoal vai em Tóquio, em Asakusa, o pessoal vai
em Okinawa, nas praias. O pessoal vai para Hokkaido, ver neve. Tem bastante lugar para ir. Interessante. Pois é, né? Sabe? Ó, tem outra pergunta aqui para ti, ó, Monique. Ó, o Miguel tá perguntando, na época de Dom Pedro II, quem era o imperador do Japão? Saberia responder? Na época de Dom Pedro II? Quem era o imperador do Japão? Se souber responder. Não, eu vou pesquisar, depois não te passo. Não tem problema, o Miguel é do nosso grupo, então depois a gente responde ele lá, tá? Porque eu também não sei, né? Mas enfim, eu conheci a monarquia japonesa só a partir do Akihito, né? Do imperador Akihito. Então, o Japão é um país que eu precisaria mais estudar também, né? Mas enfim. E assim, eu gostaria de comentar de um lugar que eu gostaria de visitar muito também, né? Até que eu te falei, né? A Floresta do Suicídio. Esse lugar eu acho que não é. Eu não sei se esse lugar é aberto para visitas, né? Mas eu sei que ele fica aos arredores do Monte Fuji, tá? E daí o que que eu fiquei descobrindo? O que que eu descobri sobre esse lugar? Que é uma floresta, né? Tem o nome de suicídio porque as pessoas vão lá para se suicidar, para tirar a vida, né? Por isso que ficou com esse nome. Então, só que as pessoas não vão lá para fazer trilha, para fazer passeio, vão lá para tirar a vida, né? Esse lugar é bem sinistro, né? E fica aos arredores do Monte Fuji. E perto também dessa floresta tem um parque de diversões abandonado. Então é um lugar bem sinistro, assim, vamos dizer, né? E eu gostaria bastante de visitar, né? E é um lugar, assim, que atrai a atenção de turistas, né? Mas tu saberia me dizer, assim, se essa floresta é aberta para visita, se as pessoas vão lá para visitar ou só para tirar a vida mesmo? Essa floresta se chama Aokigahara. Ela fica próxima do Monte Fuji, sim. Ela é uma floresta que foi formada a partir da lava do vulcão. Então, quando o Monte Fuji entrou em erupção, muitos anos atrás, teve a lava do vulcão que escorreu, e aquela lava formou tipo uma terra, tal. E dessa terra, ela é meio ruim, a terra, sabe? Então, a única coisa que nasce nessa terra é árvore. Lá não tem um bicho, uma floresta ruim demais, não tem bicho nessa floresta. Porque os animais não suportam a coisa do vulcão. Então, a única coisa que saiu de lá foi árvore. E foi tanta árvore, que eles chamam de mar de árvore. Lá é aberto ao público, sim. Tem lugar para ficar hospedado, tem lojinha para comprar bibelô, tem lugar para parar o carro e tem uns lugares para fazer trilha, sim. Só que acontece, tem gente que vai lá para se matar de verdade, sim. E os lugares onde a floresta é pior, assim, que você vai entrar, que vai se perder, que não tem trilha de sabe? E tal, eles já colocam uns avisos que é para você não ultrapassar, não ir para lá. E as pessoas que querem se matar, elas vão, entendeu? Elas pulam esses avisos e entram na floresta. Então, quando vai passear, ser seguro e tal, tem os mapas, aqueles mapas assim, e você respeitando os avisos e respeitando os mapas, você não se perde e consegue andar nas trilhas e se divertir. Tem gente que vai de grupo, tem gente que vai fora de escola, com a família. Tem dois vídeos que eu gostaria de citar para quem gostar, meio de terror e tal, e fala sobre essa floresta. Um se chama Floresta Maldita, é de 2016. O diretor é o Jason Zada, com a atriz é a Natalie Dormer. Então é tipo duas irmãs gêmeas, uma vai e tenta se matar nessa floresta, a outra fica sabendo que ela está lá nos Estados Unidos, aí ela viaja para o Japão para resgatar a irmã. Então acontece todo história de terror. E o outro é o Mar de Árvore, de 2015, que é do Gus Van Sant, com o Matthew McConaughey. O Ken Watanabe, aquele que fez o último Samurai com Tom Cruise. Então, o Ken Watanabe está
a mulher dele morre, aí ele resolve entrar na floresta pra se matar também. Tipo, ele pesquisa na internet um lugar onde ele gostaria de morrer. E aí ele descobre essa floresta e fala, vou viajar pra lá e vou morrer lá. Aí ele leva uns negócios pra tentar se matar lá. Aí quando ele entra lá, ele vê o Ken Watanabe tentando se matar também. Aí ele, em vez de tentar se matar, tipo, em vez de morrer ali, resolve tentar ajudar o Ken Watanabe, o japonês, né? E acontece toda a história do cara tentando ajudar o outro. E aí, os dramas dos dois, né? Contando a história de vida dele. E tem esses dois tipos. Interessante, Monique. Verdade. Interessante, eu quero visitar essa floresta, né? Porque assim, eu vou te falar que eu gosto de lugares sinistros, misteriosos, eu acho muito interessante isso, muito interessante, né? E o Japão, ele tem isso, né? Também é um pouco dessa cultura, né? Mas enfim, eu gosto do Japão, um dos grandes motivos, assim, porque é um país que preserva muito a cultura. É um povo, assim, que gosta de preservar muito a cultura, eles têm a figura do imperador como representante deles, tanto a movimentos de esquerda quanto de direita. Eu acho muito interessante isso, né, que a figura do imperador, ele representa todos de lá, né. Eu tenho, inclusive, um casal de amigos, né, que já foram de lá, moraram 11 anos lá, né, e eles me contaram, né, que o Japão, tu só passa fome se tu não trabalha, né, segundo o que eles me falaram, né, porque é um país desenvolvido, de primeiro mundo, que tu tem oportunidades, que o Japão é um dos países, assim, um dos mais procurados pelos brasileiros, pelas oportunidades que tem lá, e eu acho muito interessante isso, né, então, e outra coisa que eu queria te perguntar, Monique, né, qual o significado da bandeira do Japão? A bandeira do Japão, eles chamam de Nishoki. E aquela bola vermelha dentro, eles chamam de Hinomaru. E aquilo lá é sol nascente. Aquilo significa assim, eles consideram o imperador o sol. Sol em pessoa, tipo. Então eu não sei pôr em palavras em português, tipo, é o sol nascente, gente. Antigamente, a bandeira imperial antiga do Japão era tipo aquela bola vermelha com os raios vermelhos. Né? Agora não tem mais os raios vermelhos, porque o Japão não é mais. Tipo, o imperador perdeu a divindade, então é só a bola. Não tem aqueles raios. Não. Eles trocaram, né? O desenho. Mas é para simbolizar o sol nascente. É aquilo lá que eles chamam de sol nascente. Resumindo. Interessante, né? O Japão é a terra do sol nascente, né? Sim, é que tem a ver com a religião deles, né? Mas resumindo é isso. Sim. Interessante. Bom, basicamente essas seriam as perguntas, tá? A gente tem acho que uns 15 minutos ainda. Tu gostaria de colocar mais alguma coisa, Monique? Falar a respeito do Japão, alguma curiosidade? Curiosidade? Que tipo de curiosidade? Não, tu tem um projeto, assim, eu tava vendo no, né, pela tua página, assim, tu, tava, tu tem algum projeto, assim, de ajudar as pessoas que querem visitar o Japão? Que querem, por exemplo, fazer um intercâmbio lá, ou ter uma residência fixa? Ah, sim, eu comecei um programa de mentoria e vai inscrições até o dia 2 de setembro. Cada inscrição vai custar R$ 20. E quem tiver interessado, é só mandar os dados para mim e depositar R$ 20 na minha conta. A mentoria vai ser dividida em 4 aulas, de 45 minutos cada, sobre temas, vai ser sobre ida ao Japão, cotidiano no Japão, dicas e dúvidas e depois a volta ao Brasil. Porque quando você muda de país, tem uma dificuldade de adaptação. Porque os países são muito diferentes. E o fuso horário também é muito diferente. Então, às vezes seu corpo não se adapta, você não consegue fazer amigos, você sofre muito, as pessoas têm outra religião, não tem, às vezes é difícil você encontrar
uma igreja que é a mesma que você frequentava no Brasil, se você é muito religioso. Você não é, você quer comprar comida, você não sabe onde, você não sabe qual, vamos supor, você quer entrar numa empreiteira, você não sabe qual empreiteira é legal, qual empreiteira é ruim. Se você gosta de trabalho, você não sabe, você não tem noção do dinheiro, porque é uma outra moeda. Então, o iene é uma moeda e o real é uma moeda, você não tem noção de conversão de moeda, quanto que custa uma coisa, se é caro, barato no Japão, ou caro e barato no Brasil, como que você junta dinheiro, como que você gasta dinheiro, quais são os lugares legais de comprar, quais os lugares legais de morar. É como dividir apartamento, às vezes você vai e você não mora com a sua família, você, vamos supor, deixa a sua família ficar mandando para eles, você tem que dividir, às vezes, por causa de economizar dinheiro, com outras pessoas. Às vezes você vai dividir com outras nacionalidades. Você vai dividir com filipino, com peruano, com argentino. E aí você tem que criar suas habilidades, né, de conhecer pessoas que às vezes nem falam a mesma língua que você. E às vezes você não fala uma palavra em espanhol, não fala uma palavra de tagalo, que é a língua dos filipinos, e você tem que conviver com elas, tem que acordar, dormir, comer, trocar de roupa, e eles trabalham com você, e às vezes é estressante, né? E como você vai lidar com o seu tantocha, que aquela pessoa vai ficar responsável por você, e você quer mesmo ir para a fábrica trabalhar, se você aguenta trabalhar na fábrica, se você é bom numa coisa, né? Tem fábrica de eletrônico, de carro, de várias coisas diferentes, né? Qual coisa é mais legal para você? Se você quer trabalhar com outra coisa, né? Se arubaita é legal, aí tem que explicar o que é arubaita, né? Tipo, fazer um serviço temporário. Se você quer ir por Japão só fazer serviço temporário de casa, você consegue fazer um arubaito no tempo vago que você está de folga, que você não está trabalhando na fábrica. Enfim, e outras coisas também, né? Tipo, como você vai se divertir no Japão. Às vezes você pode trabalhar estressa. Como que você pode se divertir de uma forma segura. Ou se você gosta de arriscar mais, de procurar diversão. Aí depende, né? E não é um curso, né? É uma mentoria. E vai ser basicamente um mês a mentoria. Vão ser 4 aulas, uma vez por semana. E quem quiser é só se inscrever e depositar. Interessante, Monique. Ó, divulgação não vai faltar, tá? Se precisar, eu te ajudo na minha página, beleza? E olha aqui, outra pergunta aqui. Hoje em dia só existe monarca com título de imperador no Japão? Sim, tá? O único imperador que ainda existe é o imperador Naruhito. Todos os demais são reis, rainhas, tem grão-duque, né? Tem príncipe que comanda principado, enfim, mas imperador é só do Japão. E quando o Brasil voltar a ser monarquia, nós teremos 2 imperadores, do Japão e do Brasil. Enfim, Monique, então era essa live, né, que a gente tinha para fazer. Eu quero te agradecer, tá, por tu ter aceitado, e vamos fazer mais, né, futuramente, viu? Monique, muito obrigado, tá, por tu ter falado assim, trazendo todas essas curiosidades a respeito do Japão, porque o Japão, eu sou apaixonado pelo Japão, né? Mas enfim, muito obrigado, tá, pessoal? Para quem pôde participar, eu vou salvar a live. Quem entrou agora, né, nós falamos sobre monarquia e cultura japonesa, tá? Eu vou salvar a live para quem quiser ver depois. Então, tenham uma boa noite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Monique.